Olá, pessoal. Dando sequência, nós vamos discutir o aspecto da dinâmica quântica. Eu vou tratar aqui isso como um postulado e eu vou afirmar que a dinâmica quântica ela é dada pela equação de Schrödinger de forma bem geral. O que acontece? Um estado psi, um vetor, um ket no espaço de Hilbert, ele deve evoluir à medida que o tempo passa, assim como no mundo clássico, se você pegar a posição de uma partícula, essa partícula pode se movimentar, então a posição evolui com o tempo, ela é uma função do tempo. Também o estado físico que descreve o seu sistema deve evoluir eventualmente, mas de tal maneira que aquela ideia de interpretação probabilística não se perca, ou seja, a norma do vetor deve ser conservada, ou seja, esse vetor no espaço de Hilbert, se eu fosse olhar como um vetor num espaço vetorial complexo, ele deve, entre aspas, rotacionar dentro desse espaço. Mas é claro que a probabilidade deve ser preservada, ou seja, dada a partícula, o módulo quadrado disso aqui tem que ser 1, ou seja, em qualquer instante de tempo, a projeção do estado físico sobre ele mesmo é 1, mesmo que esse estado num tempo t seja diferente do estado no tempo t igual a 0, porque ele está evoluindo, ele está rodando lá nesse espaço vetorial complexo. Então, a evolução temporal, uma vez que você tem que preservar a norma, implica um certo tipo de, eu vou chamar de rotação aqui, no espaço complexo, que é o espaço de Hilbert. Se você buscar um pouquinho mais de informação a respeito de rotações, você vai descobrir que para vetores reais, as operações de rotação, elas implicam a preservação da norma do vetor, e um vetor num espaço real, linha, corresponde, se você rotacionar um vetor original, digamos que você tem o vetor v, você rotaciona esse vetor e converte ele num vetor v', a matriz que conecta esses dois vetores, o vetor original e esse novo vetor aqui, é uma matriz O, que é denominada assim matriz ortogonal, ou seja, é uma matriz que satisfaz essa condição. O transposta é igual à inversa, de tal maneira que O transposta é igual a O transposta a O, que é igual à identidade. A generalização disso para espaços complexos se dá através de matrizes denominadas matrizes unitárias. As matrizes unitárias satisfazem uma relação similar, só que com a generalização da transposta pura e simplesmente pela transposta conjugada. Então, a transposta conjugada é que é a inversa. De tal maneira que a matriz transposta vezes a matriz U é igual a matriz U vezes a sua transposta, que é igual à identidade. Isso significa que a transposta é a inversa dessa matriz. Essa matriz ela tem a capacidade de preservar a norma. E é claro que se você pensar agora em termos de evolução temporal, você pode pensar o seguinte: olha, psi de t é um estado rotacionado, ou seja, é o meu psi índice linha. Não sei se está sendo possível enxergar direito o que estou escrevendo aqui, espero que sim. Então, esse psi linha que está aqui é o meu psi num novo instante de tempo t, corresponderá então a uma matriz de evolução que leva ao sistema desde zero até um instante de tempo t, ou de t0, outro qualquer, poderia ser um instante arbitrário de tempo anterior, vezes o estado original psi, que eu vou chamar assim psi subíndice zero, seria o estado inicial. Tá? Então, a evolução temporal tem que se dar através de uma matriz unitária. Veja que se isso é verdadeiro, se essa condição é verdade, a norma é automaticamente preservada, porque se você fizer o produto escalar do psi de t com ele mesmo, você estará fazendo o transposto conjugado disso aqui, no lugar do psi de t, que é o psi zero Bra. O Dagger, qualquer matriz que você faça o transposto conjugado, ele vai inverter a ordem das matrizes, então essa aparece aqui, só que ele era um ket, virou Bra. A transposta dessa matriz apareceu aqui, e aí vezes o próprio
psi de t, que eu vou escrever então como U vezes psi0. Note que aqui eu tenho a identidade. E a identidade vezes qualquer coisa dá dá aquela coisa, dá aquele vetor. Então você vai ter o quê? O mesmo valor da norma do vetor inicial. Que na mecânica quântica a gente tem o hábito de normalizar para 1. Tá? Isso não significa que psi de t com psi de 0 seja 1. Isso aqui pode ser diferente de 1, inclusive vai dar um número complexo. Se você projetar um estado evoluído no tempo sobre um estado original, isso aqui pode dar qualquer coisa. O seu sistema está evoluindo, então o vetor inicial, digamos, era esse aqui, o vetor rotacionado evoluído no tempo é esse. É claro que a projeção de um sobre o outro não é mais unitária, né? Só é unitária no mesmo instante de tempo, e aí, claro, no mesmo instante de tempo, a projeção de um estado sobre ele mesmo tem que dar 1. Tá? Então, a interpretação que eu teria, grosseiramente falando, né, visualmente falando, seria, se você pensar que um espaço de Hilbert com estado 1, os vetores da base, né, o estado alfaésimo até o estado enésimo, supondo que esse espaço de Hilbert tenha dimensionalidade n, o meu estado inicial poderia ser um vetor aqui, psi0, e à medida que o tempo passa, esse cara roda dentro desse espaço complexo. Esse aqui seria um psi de t. Então ele está fazendo alguma trajetória nesse espaço vetorial complexo, mas de tal maneira que o tamanho desse vetor não muda. E isso é o que a gente pensa em termos de vetores reais, a gente pensa como sendo uma rotação. Mas na mecânica quântica isso é denominado de transformação unitária. Então a evolução temporal de um estado físico ela se dá por uma transformação unitária. Bom, dito isso, eu vou tentar fazer aqui algumas outras analogias que julgo pertinentes para que a gente encontre então a equação de Schrödinger a partir de certos postulados, de certas propriedades. Vejam só o seguinte, tá? Fazendo um parêntese aqui, ó, considere agora uma analogia com a rotação no plano complexo. Imagine que você tenha um número complexo. Eu vou chamar aqui esse aqui de eixo dos reais, esse aqui de eixo dos imaginários. Imagine que você tenha um número complexo inicial psi0 aqui. Claro que esse cara tem uma parte real mais uma parte imaginária. Psi0 real mais i psi0 imaginário, ou você pode pensar isso aqui como o módulo do psi0 e a fase desse psi0, que eu vou chamar de θ0. E à medida que o tempo passa, esse cara rotaciona no plano complexo. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com a teoria de circuitos elétricos, a forma fasorial, o uso dos números complexos, a menos de uma convenção do sinal do imaginário, lembrará que psi de t será dado pelo seu fasor inicial, pelo seu número complexo inicial, vezes a exponencial de menos i ômega t. Tá? Em geral, em teoria de circuitos, considera-se o sinal mais e a rotação se dá no sentido anti-horário, mas é que eu já quero fazer a convenção da mecânica quântica aqui, por isso eu vou colocar esse menos i ômega t. Ao final das contas, em teoria de circuitos, isso não faz a menor diferença, porque você toma a parte real, se você quiser ver o que você mede de fato, mas aqui eu vou adotar a convenção que é mais comum na física e principalmente na mecânica quântica. Tá? Embora em livros de circuitos elétricos, normalmente o pessoal fala, ó, V, o fasor V evoluído seria o V0 se fosse uma tensão e na mais i ômega t. Eu só estou trocando a convenção do imaginário. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, vejam só que o módulo desse número complexo, em qualquer instante de tempo, ele será dado por módulo de psi0
módulo de E na menos I ômega t, só que nós sabemos que o módulo dessa quantidade aqui é 1, né? Porque é o módulo de quem? É o módulo de cosseno mais I seno. É o módulo disso. Tá? E nós sabemos, então, que isso é a raiz quadrada do cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, que é 1. Então, esse módulo é 1. Ou seja, se eu multiplicar um número complexo por um fator e na menos I ômega t, eu promovo uma rotação desse número complexo aqui para uma nova posição, digamos assim, psi de t. Só que aqui, na minha convenção, ele está rodando no sentido horário no plano complexo. Qual é o tamanho dessa rotação aqui em termos de ângulo? Ômega t. Passou um certo intervalo de tempo, esse ângulo aqui é ômega t. Pois bem, eu preciso só mencionar um detalhe, tá? Quando a gente fala de rotação no espaço de Hilbert, como cada componente de um ket é um número complexo, você está fazendo a mudança de fase à medida que o tempo passa de cada um desses números complexos, ou seja, cada psi da função vetor psi, né? Lembrando que no espaço de Hilbert, o que nós vamos ter é um psi que é uma combinação de números complexos, né? Cada um desses números está rotacionando internamente naquela direção do espaço de Hilbert em relação àquela base, mas também eu posso misturar todos esses números, que é o que eu faço quando eu tenho um vetor, por analogia, um vetor real, eu rotaciono ele no espaço R3 ou em um espaço dimensional maior. Então, além de rotacionar esse cara internamente, atribuindo a ele uma nova fase, eu posso misturar esses números aqui, fazendo rotações mesmo. Tá? Então é por isso que essas matrizes de evolução são matrizes unitárias, elas são complexas, de tal maneira que a transposta conjugada vezes ela mesma te dá a identidade. Por analogia, veja só aqui, ó, o que é o transposto conjugado dessa matriz de evolução que eu posso chamar de U, aqui no caso dos complexos em uma única dimensão. Isso aqui seria um espaço, entre aspas, um espaço de Hilbert de uma única dimensão, dimensão 1. Tá certo? A minha matriz de evolução temporal seria simplesmente E elevado a menos I ômega t. Vejam que o U transposto nesse caso é simplesmente o complexo conjugado desse número, que é E elevado a I ômega t. Se você multiplicar essas duas quantidades aqui, você terá 1. Tá? Então, por analogia a isso aqui, olha, onde eu sei que o operador de evolução temporal é alguma coisa do tipo exponencial de menos I ômega t, qual seria a generalização para um espaço vetorial, para um espaço de Hilbert de dimensão n? Tá? Então, generalizando isso aqui para a dimensão n, eu quero fazer aqui uma generalização. Generalizando, isso tem que fazer o quê? Tem que virar uma matriz. Com qual dimensão? Com a dimensionalidade do espaço de Hilbert, n. E essa matriz, ela vai ser dada assim, ó, exponencial de menos i, uma matriz de frequências vezes t. Eu vou converter esse ômega, que quando eu estou tratando de um espaço de dimensão 1, simplesmente um número complexo, eu tenho um número ômega, agora essa matriz passa a ser a exponencial de uma matriz de frequências. Tá? Então essa é a ideia que está por trás da evolução temporal. O que é a evolução temporal? Se fosse só um número complexo, é uma fase, e na menos i ômega t. Como eu tenho no espaço de Hilbert um psi que tem vários números complexos, de 1 até a dimensionalidade do espaço, o operador de evolução é, por analogia, tem que ter a mesma forma, é e na menos i ômega t, só que agora o ômega passa a ser uma matriz de frequências, passa a ser um operador contendo todas as frequências do sistema. Tá? Bom,
eu posso perceber que propriedades importantes, né? Se me permitirem, vou apagar aqui. Propriedades importantes é que se eu posso escrever na forma menos i um conjunto de frequências na forma de uma matriz aqui, o U Dagger é o transposto conjugado desse cara. Então eu vou ter ômega Dagger vezes T, já que T é tempo, T é uma grandeza real. E isso implicará que para U Dagger U ser igual à identidade, essa matriz Dagger tem que ser igual a essa. Ou seja, ômega tem que ser igual a ômega Dagger. Tá? Se eu quiser que isso aqui seja verdadeiro, satisfazendo aquela condição, esta condição implica que a matriz de frequências do sistema seja uma matriz hermitiana. A matriz de evolução é unitária e a matriz de frequências que vai dentro aqui da exponencial é uma matriz hermitiana. Aliás, toda matriz unitária pode ser escrita como a exponencial de imaginário vezes uma matriz hermitiana. Tá? Imaginário está aqui, a matriz hermitiana seria menos ômega, uma matriz de frequências, vezes t. Tá? Isso significa aqui, ó, todas as frequências características, que são os autovalores de ômega, tá? Essas frequências autovalores de ômega, a matriz ômega, são reais. Isso é o que implica ômega ser igual ao Dagger. Tá? Se no caso de um único número complexo você coloca uma frequência complexa aqui, isso significará que o seu número complexo ele vai, além de rotacionar, mudar de tamanho. Para maior ou para menor, a depender do valor da parte imaginária do ômega que você colocasse aqui. Tá? Então, da mesma forma que eu não quero que o número complexo aqui mude de tamanho, e aí isso implica que esse ômega tem que ser real, a generalização é para que essa matriz U promova só a rotação do vetor psi no espaço de Hilbert, sem haver de forma alguma mudança no tamanho, isso implica que a generalização do real é matriz hermitiana. Isso te dá autovalores puramente reais. Então, isso é uma consequência das propriedades que eu quero desse operador de evolução. Tá certo? Isso é muito importante. Um parêntese aqui, ó, exponencial de matrizes. Isso vale para forma geral. Se você quiser fazer a exponencial de uma matriz A qualquer, ó, eu nem vou colocar imaginário aqui, é uma matriz A qualquer, exponencial de A, isso entende-se expansão em séries de Taylor, ou seja, a identidade mais a matriz A ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a matriz A elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Isso aqui é uma série infinita e vai te dar uma matriz com a mesma dimensão da matriz original. Não é a mesma coisa que exponenciar cada número. Então, por exemplo, se você pegar a exponencial da matriz, digamos, 0, 1, 1 e 0, isso aqui, ó, significa a matriz identidade mais essa matriz ao quadrado sobre 2 fatorial e assim sucessivamente. Aí você tem que fazer a matriz ao quadrado, a matriz ao cubo. Isso é diferente de exponencial de 0, exponencial de 1, exponencial de 1, exponencial de 0. Isso não é a mesma coisa. Não é exponencial ponto a ponto. Quem usa o software MATLAB pode ter essa experiência fazendo o seguinte, ó. Isso aqui, ó, corresponde a ESP de uma matriz lá no MATLAB, tá? Essa operação que está bem aqui, ó, que corresponde a fazer esta série no MATLAB é ESP-M, que é exponencial de matriz. Tá? Então, é esta operação aqui que é importante para nós. Essa aqui exponencia ponto a ponto, ou seja, o primeiro valor exponenciado, o segundo, o terceiro e o quarto, assim sucessivamente. Tá? Então,
O que nós precisamos é exponencial de matrizes. Existe uma forma muito inteligente, que é como um computador normalmente calcula isso, que é simplesmente conheça os autovalores da matriz. Digamos que você tem uma equação de alto valor e alto vetor. Então, o A é um alto valor correspondente ao alto vetor ket A. Isso aqui é uma equação de alto valor, alto vetor. Esse A forma uma base completa, de tal maneira que o somatório de todos os autovalores dessa matriz vai te dar a identidade. Você pode colocar a identidade do lado direito da matriz. A rigor, tanto faz, né? Porque é a identidade. E isso aqui, então, vai te dar a exponencial de A operando sobre o somatório em todos os autovetores dessa matriz. Toda vez que a matriz pega um dos autovetores dela, produz no lugar o autovalor vezes o autovetor. Então, isso aqui, para cada um dos autovetores, vai produzir simplesmente, né, a exponencial aplicada a um dos seus autovetores vai produzir simplesmente a exponencial do autovalor associado vezes o autovetor, somado sobre todos os autovalores ou autovetores do seu sistema. Então, o computador faz isso aqui. Ele pega o conjunto de autovalores, ele diagonaliza a matriz, essa é a verdade, e aí ele faz a exponencial da matriz com base nisso aqui. Normalmente, tá? Normalmente é assim que é feito. Mas também você pode pensar essa série de termos aqui, ok? Bom, então, dito isso, você pode fazer alguns exercícios. Eu já até vou colocar aqui um exercício. Guarde bem em mente essas duas propriedades aqui, né? Nós vamos utilizar. Exercício que eu vou mencionar aqui é o seguinte. Com matrizes de Pauli, novamente, vocês vão encontrar uma generalização da fórmula de Euler para matrizes de Pauli. Então, ela é a seguinte, olha, mostre que a exponencial do imaginário vezes vetor sigma ponto um vetor unitário n θ sobre 2, isso aqui produz rotações em um espinor de Pauli, é o operador, é uma matriz unitária, essa matriz aqui é uma matriz unitária. Tá? Mostre que essa matriz é a mesma coisa que você fazer cosseno do ângulo θ sobre 2 vezes a matriz identidade, mais i imaginário sigma.n, então veja que sua unidade imaginária não é mais só o i agora, é esse i sigma.n. Seno de θ sobre 2. Tá? Então lembra, né? NI θ, fórmula de Euler, é simplesmente cosseno θ mais i seno θ. Só que aquilo é um escalar. Agora eu tenho uma matriz, exponencial desta matriz aqui é cosseno mais i, essa matriz sigma.n, seno de θ sobre 2. Aqui é especificado normalmente como θ sobre 2 aqui. Por razões que não vem ao caso agora, tá? Mas é que uma rotação incompleta de θ num vetor corresponde a uma rotação θ tem que ser feita com uma rotação θ sobre 2 no espinor. Isso é uma particularidade do spin meio. Bom, então isso aqui é para você demonstrar e depois você pode fazer a seguinte conta, ó. Outra, calcule e elevado a i sigma x θ sobre 2 sigma z, ou melhor dizendo, vou colocar o sigma z aqui, e elevado a i sigma z θ sobre 2 sigma x e elevado a menos i sigma z θ sobre 2. Veja o que acontece com essa matriz de Pauli se você operar com essa matriz, ou seja, você estaria fazendo isso aqui, U, sigma x, U dagger. Tá? Você estaria fazendo essa operação. Então calcule essa
quantidade aqui, é uma exponencial de matriz. Você já terá trabalhado a álgebra das matrizes de Pauli. Então, você pode fazer uso das matrizes de Pauli. Observação importante: N é um vetor unitário real, θ é real, e n.n, por ser unitário, é 1, obviamente. É um vetor unitário. Aí você vai verificar o que acontece aqui com esta série. Você expande isso aqui em séries de Taylor e vê que dá para somar tudo de tal maneira ao cosseno aparecer junto da identidade, sigma.n aparecer junto desse seno com esse imaginário aqui. Uma parcela do que você pode fazer de demonstração é isso aqui, ó, sigma.n. Ó, uma dica importante: sigma.n elevado a um número m de operações vai te dar o quê? Vai te dar ou a identidade, se o m é par, ou vai te dar sigma.n se o m que você exponenciar aqui é ímpar. Você pode demonstrar isso também. Então, é uma outra situação interessante. Você pode fazer essa conta aí e mostrar isso tudo. Tá? Então, isso aqui é um exercício mais para trabalhar com a exponenciação de matrizes, já usando alguma coisa que tem a ver com a mecânica quântica, que são as matrizes de Pauli. Tá? Bom, isso aqui corresponde a um tipo de rotação, já antecipo. A gente já falou disso, né? Matrizes unitárias têm a ver com rotações no espaço de Hilbert. Rotações essas que são rotações abstratas, mas essa especificamente aqui é uma representação do grupo de rotações reais de vetores. Bom, vamos na sequência lá, vou apagar aqui, faça esse exercício, é muito importante treinar essa parte da álgebra, não é uma tarefa complicada, mas é uma tarefa trabalhosa, digamos, você sabe o que tem que fazer, para dar um certo trabalhinho, então mãos à massa. Bom, voltando aqui, nós temos o operador de evolução para que eu tenha exatamente as propriedades requeridas. Esse operador de evolução aqui é uma matriz unitária, esse U é uma matriz unitária, que por analogia com o N a menos I ômega T, que rotaciona o número complexo no plano complexo, vai rotacionar, vai fazer evoluir um spinor, melhor dizendo, um ket no espaço de Hilbert. Então, a matriz unitária de evolução temporal. Que faz o psi evoluir no tempo. Então, se você tiver o seu estado inicial, o seu psi num novo instante de tempo t, será dado por essa matriz, que só depende de t, e de zero, né? Senão eu teria t menos t0 aqui. Então, eu vou colocar assim t e zero, que é a própria função t menos t0, onde t0 é zero, vezes o psi inicial. Ou seja, isso aqui é e elevado a menos i matriz ômega t, vezes o psi zero. Agora vejam só o seguinte, eu vou calcular agora uma equação diferencial tal que isso me mostre qual é a equação da dinâmica de psi. Veja, se nós calcularmos, tá? Aqui de novo a analogia, tá? Analogia. Você pode demonstrar isso se tiver vontade, tá? Psi de t é igual psi0 e elevado a menos i ômega t, número complexo. Se eu tomar a derivada de psi em relação ao tempo, eu vou ter menos i ômega, porque eu estou derivando só isso aqui é uma constante, cai para frente essa constante, psi0 e na i ômega t, que é o próprio psi de t. Tá?
Então aqui, ó, veja só, a minha equação diferencial é essa. D dt, de psi de t, é igual a menos I ômega, um número, psi de t. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou calcular a derivada do vetor psi num instante de tempo t, em relação ao tempo t, e isso aqui vai trazer quem para frente aqui dessa exponencial? Eu poderia expressar esse exponencial numa série de Taylor, e descobriria que a derivada termo a termo me produz, no final das contas, menos I ômega. Lembre que é a matriz e a exponencial da matriz, elas comutam, porque no final das contas trata-se da mesma matriz. E elevado a menos I matriz ômega t vezes o psi zero, que é o próprio psi de t. Tá? Então, por analogia, você vai ter uma equação exatamente com a mesma cara. É claro que aqui, ó, veja só, eu poderia escrever isso aqui como imaginário para o lado de cá, d psi dt, igual a ômega psi. A mesma coisa eu posso fazer aqui, eu posso passar o imaginário para o lado de cá. Ó. Imaginário, derivada de psi dt, igual a matriz ômega, que contém a informação de todas as frequências do sistema, psi dt. Agora, qual é a matriz que contém as frequências do sistema, quando se trata da mecânica quântica? De onde vem ômega? Essa é a pergunta que eu posso fazer. Como é que eu descubro esta matriz? E aí eu vou lembrar da relação de Planck. Uma dada energia do sistema é H cortado ômega, ou ômega é a energia sobre H cortado. Generalizando, tá? Quem é que tem contido internamente todos os autovalores de energia do sistema? Tá? O hamiltoniano contém todas todos os autovalores de energia do sistema. De tal maneira que eu posso fazer essa identificação H com E. E, portanto, né, se eu for fazer essa troca, já que o H é uma matriz, né, H, na verdade, seria uma equação de alto valor. Né? H vezes um alto estado de energia é o valor daquela energia vezes o alto estado de energia. Então, eu tenho os autovalores e autovetores de energia do hamiltoniano. Né? Bom, eu posso trocar, então, essa energia escalar por uma matriz que contém todos os autovalores, que é a matriz hamiltoniana, e eu obtenho, portanto, claro que essa é uma demonstração nada rigorosa, mas bastante intuitiva, que me mostra, então, que ômega matriz vem a ser o hamiltoniano dividido pelo H cortado, ó, em analogia aqui com uma única energia dividido por H cortado me dá uma frequência. Se eu pegar o conjunto todo de frequências possíveis do sistema e arranjar isso na forma de uma matriz, essa matriz é o hamiltoniano. Dividido pelo H cortado me dá uma matriz de frequências. E aí eu posso jogar o hamiltoniano dividido pelo H cortado aqui e passar o H cortado para lá. Então, essa equação aqui, quando eu uso essa condição, passará a ser I, H cortado, derivada de psi de t, dt, igual a hamiltoniano vezes psi de t. Essa aqui é a chamada equação de Schrödinger dependente do tempo que nós já encontramos. Já foi vista, já foi encontrada essa equação em um passo anterior, mas ela vem simplesmente dessa propriedade aqui, que é a ideia de que um vetor
que representa o seu estado físico, é um vetor no espaço de Hilbert, normalizado para 1. A probabilidade de um determinado estado, num instante de tempo t, projetada sobre ele, ou seja, a probabilidade de achar o estado psi de t, dado psi de t, tem que ser 1. Então, mesmo que esse estado tenha evoluído, o módulo quadrado dessa quantidade, ou a norma desse vetor, não pode mudar. Isso implica que as rotações, entre aspas, aqui, né, no espaço de Hilbert, são operações com números complexos, então não é exatamente uma rotação de um vetor real, é uma rotação que implica misturar as componentes e ainda acrescentar fases nessas componentes, é uma rotação no plano complexo, em vetores complexos, se dá por matrizes unitárias. Por analogia com o que a gente sabe que acontece com um único número complexo, seria um espaço de Hilbert de dimensão 1, eu sei que eu tenho que ter um n a menos i ômega t para rotacionar esse número à medida que o tempo passa, eu posso então dizer, olha, então eu posso supor que o operador de evolução temporal é dado por um n a menos i, uma matriz de frequências vezes tempo. E essa matriz de frequências vem exatamente do hamiltoniano. Tá? Então é uma justificativa um tanto intuitiva, não tão rigorosa essa demonstração, e claro que existem demonstrações mais rigorosas, mas acho que deu para entender a ideia. Então, o que acontece com o estado físico no espaço de Hilbert? Bom, você dá o estado inicial, e aí se você não fizer nada, não medir o sistema, não fizer nada, ele evolui no tempo de maneira determinística com a equação de Schrödinger, entre aspas, novamente, rotacionando nesse espaço. Ele não sofre nada além de rotações no espaço de Hilbert. Agora, e se eu quiser colocar um estado físico, psi de t, de tal maneira que a aplicação, então, para um alto estado de H, o que acontece? Tá? Para uma função de energia, o que acontece com a evolução temporal? Então, digamos o seguinte, H operando em psi0 é igual à energia do estado vezes esse mesmo psi0. Se você operar com o operador de evolução temporal, E elevado a menos I. Agora eu sei que a matriz de frequências é o hamiltoniano sobre o H cortado, né? Esse aqui é o operador de evolução. Operador de evolução temporal é E elevado a menos I, matriz de frequências vezes tempo, só que eu sei que agora a matriz de frequências é o hamiltoniano dividido pelo H cortado. Aqui uma ressalva importante que eu não tinha comentado no início, estou supondo, tá? Admitimos desde o início, H constante no tempo. A equação de Schrödinger não muda se você generalizar para hamiltonianos dependentes do tempo. Isso não vai mudar mesmo. Mas a forma da matriz ela vai ser dada por uma integral, porque é como se o ômega mudasse no tempo. É a mesma coisa em circuitos lá, ou em um número único complexo. Se você tem um ômega que é função do tempo, você teria que integrar isso em dt. Então, a mesma coisa, eu teria uma integral desde t0 até um certo t. Aqui isso muda um pouquinho a cara, mas aqui a gente está admitindo constante por simplicidade, até porque as consequências aqui dessa equação, para chegar a essa equação, não mudam. Então, é uma complexidade desnecessária seria admitir desde o princípio que o hamiltoniano evolui no tempo também. Então, aqui suponha que o H é constante no tempo. Para que essa equação de alto valor de energia e tudo mais seja verdadeira, isso tem que ser verdade. O hamiltoniano não pode evoluir no tempo. Não pode depender explicitamente do tempo. Então, veja só, se eu aplicar, lembrando, né, que psi de t é igual psi0 vezes o operador de evolução, ou operador de evolução primeiro vezes psi0,
você perceba o seguinte, que se você aplicar o H vezes o operador de evolução dos dois lados, aqui eu vou ter o operador de evolução vezes o hamiltoniano, igual energia é um número, é o alto valor de energia, eu vou até poderia até considerar que esse aqui é o psi0 com alto valor de energia E, tá? Então com alto valor de energia E, é o psi no instante de tempo T igual a zero com alto valor de energia E. A hora que você operou com esse cara sobre o estado, você vai ter o psi de T com energia E. Mas, por outro lado, você sabe que ao operar sobre esse estado aqui, isso aqui é a mesma coisa que operar com esse operador de evolução temporal sobre um alto estado dele corresponde a trocar ele pelo alto valor. Então isso aqui seria a mesma coisa que energia vezes E elevado a menos I, energia vezes tempo sobre H cortado, vezes o psi0. Tá? Então, aqui também eu posso comutar a ordem, porque o hamiltoniano comuta com o operador de evolução, já que isso aqui é simplesmente um somatório de matrizes H, e ela comuta com ela mesma. Né? Então, posso trocar a ordem aqui, eu vou ter então H vezes U vezes psi0, que eu sei que é psi de T. Tá? Então, vejam só. Primeira consequência é que o H, operando sobre um psi de T, sendo esse psi de T um dos seus autovetores, o psi é um autovetor do hamiltoniano, só vai produzir o autovalor correspondente para o autovetor evoluído. E mais, esse autovetor evoluído, que é um alto valor de energia, que corresponde a um alto valor de energia, esse autovetor evoluído é simplesmente o mesmo estado inicial, ou seja, ele não muda. Um alto estado do hamiltoniano ele fica paradinho lá no espaço de Hilbert. A única coisa que muda é a fase global desse estado. Só muda uma fase global e essa fase é dada por menos I, energia vezes tempo sobre H cortado, ou seja, E sobre H cortado é um ômega escalar, né? Porque é para aquela energia. Então, isso aqui para um dado valor de energia. Então, olha só, para autoestados de energia, satisfaz-se a equação de Schrödinger na forma independente do tempo, até porque você poderia cortar essa fase daqui e daqui também, né? E chegar na mesma equação da onde nós partimos. E a outra consequência é que a evolução temporal de um autoestado do hamiltoniano se dá como se o vetor propriamente não mudasse, as relações entre as componentes não mudam, a única coisa que muda é que para todas as componentes surge uma mesma fase global E elevado a menos I, energia vezes tempo sobre H cortado, que é um E na menos I ômega T. Ok? Então é isso que acontece quando você tem um estado que é autoestado do hamiltoniano. Caso o seu estado inicial não seja um autoestado do hamiltoniano, tá? Aí a coisa já muda de figura. Vejam só. Então, um exemplo aqui. Não, nem vou considerar um exemplo ainda. Vou considere um psi de T que é dado por um somatório de coeficientes C alfa, onde alfa, essa expansão desse estado aqui, eu tenho que ter esse coeficiente como função do tempo. Aliás, eu vou colocar isso aqui, ó, considere C0 dado assim. Então, esse aqui é um coeficiente inicial, é um C0 inicial, onde alfa, essa base alfa aqui, é a base que diagonaliza, essa é a linguagem que a gente utiliza, o hamiltoniano. Então, veja, eu tenho um estado de superposição inicial, expandido na base do próprio hamiltoniano, e eu quero saber o que acontece quando o tempo passa. Ou seja, H
vezes um dos estados alfa qualquer é a energia desse estado vezes o próprio estado. Então, como é que evolui esse estado? Então, determinar a expressão para psi de t. Então, veja só, é simples. Basta a gente operar com o operador de evolução sobre o estado inicial e eu terei psi de t. Só que isso aqui é a mesma coisa que operar com o hamiltoniano exponenciado nessa forma aqui, né? E elevado a menos i hamiltoniano vezes tempo sobre h cortado, o estado inicial expandido na própria base do hamiltoniano. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter que psi de t é igual somatório em alfa. Quando eu passo esse cara operando, isso aqui é um número complexo, então ele é um escalar, não preciso me preocupar com ordem aqui. Tá? Nesse caso aqui ele é simplesmente um escalar complexo. Esse cara operando sobre um dos autoestados vai produzir um alto valor com aquela energia alfaésima, dividido pelo H cortado, vezes tempo, e o estado que é autoestado do hamiltoniano. Você pode pensar de duas maneiras diferentes aqui, ó. O coeficiente de cada alfa está evoluindo no tempo, ou o coeficiente é constante e a base é que está mudando no tempo. São duas maneiras diferentes de pensar. Uma você pensa a base está fixa, mas os coeficientes estão mudando, ou você pensa que a base que está mudando e os coeficientes são fixos. São formas de enxergar o problema. Mas aqui, naturalmente, é melhor pensar a base fixa no tempo e aí pensar que esse cara aqui, essa quantidade aqui virou um C alfa de t, ou seja, os coeficientes mudam no tempo de acordo com e elevado a menos i ômega alfa vezes t, né? Já que alfa sobre h cortado é uma frequência. Então, vezes o C alfa, obviamente. Então, o coeficiente está agora evoluindo no tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando eu tinha um estado puro, que era uma autofunção do hamiltoniano, um autoestado do hamiltoniano, a evolução temporal simplesmente introduzia uma fase global sobre o estado físico original, que era o autoestado do hamiltoniano. Quando você tem um estado de superposição de estados de energia, esse estado aqui dado como superposição de estados alfa de energia, que diagonaliza o hamiltoniano aqui, o que acontece? Cada um desses estados adquire uma fase diferente. A amplitude em módulo quadrado não muda, mas a fase vai ficando diferente. Esse vetor, então, vai sofrer, a fase relativa entre uma componente e outra vai mudando conforme o tempo passa. Isso vai afetar os valores médios do spin, da velocidade, da posição, etc. Tá? Porque as fases importam, já que eu tenho que tomar módulos ao quadrado. E módulo ao quadrado, você sabe, você vai ter que pegar um número, complexo conjugado do outro, vai ter mistura de termos, e nessa mistura, naturalmente que, ou seja, nesses termos de interferência, naturalmente que essas fases que começam a se modificar à medida que o tempo passa vão afetar as médias dos operadores. Bom, então vamos colocar aqui um problema muito simples, que é o da precessão do spin. Para você trabalhar com um problema concreto aqui. Então, exercício. Precessão de spin. Spin meio, né? Naturalmente que eu estou preocupado com uma partícula de spin meio. Suponha que seja um elétron. Então, considere um elétron na presença de um campo magnético vetor B igual B0 na direção de Z
onde B0 maior que zero é um número positivo, tá? Estou considerando um campo magnético aplicado ao longo da direção de Z, é a magnitude do campo magnético. Ou módulo, né? É o módulo, vamos colocar assim, é o módulo de B. Então, considere um elétron na presença de um campo magnético, B0 na direção de Z. Suponha que esse elétron ele não se movimenta para a região, ele está fixo num determinado ponto, então as variáveis da dinâmica associadas à posição, etc., são irrelevantes nesse problema, ou você não está considerando isso ainda. Tá? Então, considere esse elétron na presença desse campo, interagindo via interação de Zeeman. Essa interação de Zeeman é a interação entre o momento magnético e o campo magnético associado. Tá? Então, você tem aqui H, o hamiltoniano, é um operador agora, mecânico quântico, vai ser dado por G vezes o magneton de Bohr, G vezes magneton de Bohr, B0, sigma Z, que você pode simplesmente chamar de H cortado ômega 0 sobre 2 sigma Z. Tá? Então, note que esse ômega 0 é uma frequência natural, de tal maneira que isso corresponde a 2 vezes G vezes o magneton de Bohr vezes B0. Se eu igualar essas duas coisas, dividido pelo H cortado aqui. G é uma constante natural ali que dependeria de onde o elétron está, ou se ele está no vácuo tem um número específico lá associado, né? E de tal maneira, então, que você tem essa equação aqui. G magneton de Bohr, B0, sigma Z. Isso aqui eu posso escrever que é uma energia na forma H cortado ômega 0 sobre 2, sigma Z. Por que coloquei sobre 2 ali? Porque note que a diferença entre o nível up e o nível down é ômega 0. É H cortado ômega 0. Seria a frequência de ressonância magnética desse sistema. Tá? Mas aqui estou definindo esse ômega 0 como 2 vezes, enfim. Igualando essa quantidade com essa, você tem o ômega 0. Bom, então você tem os autoestados do hamiltoniano. Eu já estou antecipando aqui, ó, o estado up, que é o estado 1, 0, ele tem energia do estado up igual H cortado ômega 0 sobre 2. E o estado down desse sistema, é o estado 01, ele tem energia correspondente, o alto valor de energia correspondente, menos H cortado ômega 0 sobre 2. Essas são as propriedades do seu sistema. Qual é a pergunta que será feita aqui? Tá? Então, essa aqui é a base que você tem que usar. Já diagonalizei o hamiltoniano para você aqui. Esses aqui são os autovalores e autovetores. O up tem energia H barra ômega 0 sobre 2. O down tem energia menos H barra ômega 0 sobre 2. Só lembre, né, a matriz sigma Z é aquela 1, 0, 0 e menos 1. Tá? E agora, a proposta é a seguinte. Então, considere um elétron na presença do campo magnético, com esse campo magnético na direção de Z, com interação de Zeeman, de tal maneira que o hamiltoniano do sistema é dado por uma energia puramente magnética aqui, associada ao spin, e o estado inicial, sendo o estado inicial o estado up na direção de x, que corresponde a 1 sobre raiz de 2, o estado up na direção de z, mais 1 sobre raiz de 2, o estado down na direção de z. Tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante, esse aqui seria o seu estado inicial psi zero. Tá? Então,
qual é a questão aqui? Determine psi de t, ou seja, você vai aplicar o operador de evolução temporal sobre esse estado aqui. Não é uma tarefa das mais difíceis, porque eu já expandi esse estado na própria base que diagonaliza o hamiltoniano. Então, determine psi de t, encontre a forma desta solução aqui à medida que o tempo passa, ou seja, esse termo vai ganhar uma fase e aquele também. Tá? E as médias temporais de sigma x, sigma y e sigma z. Ou seja, a evolução temporal dos valores médios. Só lembrando, tá, que a média de uma sigma i qualquer ali, sendo esse i, x, y ou z, é simplesmente dado por psi de t projetado sobre aquela matriz psi de t. Então você tem que fazer essa conta aqui para cada um deles. O que você vai descobrir é que a componente z vai ter sempre média zero nesse problema. A componente x vai ser assim um valor inicial cosseno de ômega t e a componente y vai ser o mesmo valor inicial seno de ômega t, mais ou menos seno. Agora eu não estou lembrado. Você tem que fazer a conta aqui e descobrir. Tá? Então é um problema bastante simples de ser resolvido e basicamente aplicar o operador de evolução temporal aqui e depois calcular médias. Esse é o problema em questão. Só uma curiosidade, pessoal, e aí para encerrar esta aula, vejam só um detalhe importante. No mundo clássico, veja só, eu tenho os eixos z, x, y, que são os eixos reais associados, e digamos que eu fale que o elétron tem spin up na direção de x. Tá? Então o elétron está com o seu spin orientado, eu estou pensando numa bolinha em rotação aqui, dado pela regra da mão direita, de tal maneira a apontar na direção de x. Então ela estaria girando aqui, classicamente eu estaria pensando nisso. É uma bolinha girando de tal maneira que o momento angular intrínseco, ou seja, de própria rotação, aponta na direção de x. Só que essa quantidade aqui, ela tem valor Sx igual H cortado sobre 2, é o alto valor de Sx, alto valor de Sx, corresponde ao H cortado sobre 2, e o estado quântico psi inicial desse problema é simplesmente 1 sobre raiz de 2, o estado up da direção de z, mais 1 sobre raiz de 2, o estado down da direção de z. Tá? Porque esta se você tiver feito a conta corretamente, essa é a expansão, quando você diagonaliza, ou seja, quando você calcula os autovalores e autovetores da sigma x, você vai descobrir que o estado up da direção de x corresponde a uma combinação linear das componentes do spin na direção z, ou seja, up em z e down em z. Então, um elétron com spin up na direção de x é uma superposição linear de coisas que estariam para cá e para cá, digamos assim. Né? Esse aqui seria o estado, a bolinha girando aqui, regra da mão direita girando de tal maneira o spin apontar para cima, e aqui seria a bolinha girando no sentido contrário, de tal maneira apontar para baixo. Mas note que o mundo quântico ele te diz que o estado de spin na direção de x é uma combinação linear de estados de spin na direção de z. Então eu poderia colocar aqui, mundo clássico versus quântico. Tá? No mundo clássico, se você tem o spin apontando na direção de x com toda a certeza e é positivo em x,
as componentes em Z deveriam ser nulas. Só que eu sei que a expansão entre na base que diagonaliza a matriz de Pauli sigma Z, a expansão do spin up em X é 50 a 50 de estar para cima em Z ou para baixo em Z. E aí, se eu for olhar no espaço de Hilbert, eu tenho, aqui eu vou fazer uma grosseria, tá? Porque eu sei que as componentes, as amplitudes podem ser complexas, então esse gráfico aqui já não se aplicaria, mas nesse caso funciona bem. Veja só, o espaço de Hilbert, que descreve o sistema físico, é bidimensional aqui. Claro que se eu considerar parte real e parte imaginária, eu teria o desdobramento desse eixo em parte real e parte imaginária, o desdobramento desse também, e eu não consigo visualizar isso, porque eu teria quatro, entre aspas, quatro eixos aqui. Mas vamos brincar um pouquinho, para ver um pouquinho da intuição do que acontece. Olha só, o estado up em Z, digamos que seja essa direção no espaço de Hilbert, e o estado down em Z, que é o que eu chamo simplesmente de down, né? É o estado 0, 1. E esse aqui seria o estado 1, 0, ou simplesmente up. Tá? Eles são ortogonais no espaço de Hilbert. A base é uma base completa, ou seja, o somatório sobre esses estados de spin na direção de Z, tá? Que envolve o up e o down, o alfa vale up ou down, nesse caso aqui. Eu sei que a identidade 2 por 2, eu sei que a projeção do estado alfa em Z com o estado beta em Z me dá uma delta de Kronecker nesse caso, ou seja, a projeção do up Z com o down em Z dá 1, dá 0, a projeção do up com up é 1, down down é 1 e up down é 0, ou down up é 0. É uma base completa. Agora vejam só o seguinte, dado esse estado aqui, eu poderia perguntar qual é a chance de você medir uma nova medida experimental. Digamos que você tenha medido uma vez e descobriu que o estado inicial, você preparou o estado inicial e ele é o estado up em X. Digamos que você faça uma nova medida, só que agora em Z. Você mede Z agora. Qual a chance de obter up em Z? Bom, é projetar e tomar o módulo ao quadrado. Então, se você tomasse o estado up em Z projetado sobre o up em X e tomasse o módulo ao quadrado disso, você descobriria que o valor é metade, ou seja, 50% das vezes que você medir um estado preparado nessas mesmas circunstâncias, você teria up em Z. Tá? Note que, classicamente, o esperado seria 0, porque se você tem certeza de que a bolinha está girando com todo o momento angular ao longo de x, você tem certeza disso? Você preparou isso? Qual é a componente z? Deveria ser 0, classicamente. Mas não é, porque o mundo é quântico e o spin na direção de x é uma grandeza não compatível com o spin na direção de z. Ou seja, uma vez que você mede uma das direções, você perdeu todas as informações sobre a outra. Tanto sobre, no caso de medir x, você perdeu tanto sobre z quanto sobre y, por exemplo. Mas notem o seguinte, olha, no mundo real mesmo, e agora esquece um pouco o clássico, no mundo real vejam que o z é perpendicular ao eixo x. Eles são perpendiculares, tá? Mas no mundo físico, no mundo quântico, melhor dizendo, quem vai descrever o seu sistema é o espaço de Hilbert. E no espaço de Hilbert, eu tenho direções que são associadas às probabilidades de medida do spin. E aí eu preciso pegar um operador para tirar essa base. Qual é a base de vetores que eu estou considerando? É a base que diagonalizou o sigma z. Então, nesse caso, vejam que este vetor, que é o meu estado inicial naquele problema passado ali, ele é um estado que tem o quê? Projeção 1 sobre raiz de 2 sobre o eixo z, projeção 1 sobre raiz de 2 sobre o z up, projeção 1 sobre
raiz de 2 sobre o estado Z down, e esse seria o meu vetor inicial. Olha, ele não é ortogonal à direção Z do espaço de Hilbert. Ele é um espaço aqui up, é o estado up x. Ele tem projeção sobre o estado Z positivo quanto sobre o estado Z negativo, ou down e up, né? Up é o positivo e o down é o negativo. Tá? Então, se você fizer uma medida desse cara, você vai colapsar para isso ou para isso. 50% de chance. E à medida que o tempo passa, esse vetor vai rodar. Ele vai girar aqui. Só que é uma rotação complexa, tá? Você não pode pensar que ele está rodando aqui mesmo, tá? São números complexos, aqui a coisa tem que ser tratada de modo muito figurado, tá? São as amplitudes que vão ganhando fases, na verdade, e isso é análogo a um tipo de rotação. Né? Então vejam só, esse estado aqui, olha, é o estado de spin inicial na direção de x. Eu preparei o estado, está numa situação de spin na direção de x. Tá? O eixo Z é perpendicular ao eixo x no mundo real, assim como os dois são perpendiculares ao eixo y. Eles são todos formando 90 graus entre si. Mas o que é relevante é o espaço de Hilbert. Aqui vem uma coisa muito importante, olha só. Vejam que no mundo real, o estado de spin para cima em Z, esse aqui é o estado up em Z, ele é antiparalelo ao estado down em Z. No aparato de medida, é o mesmo eixo que você está medindo, e o up em Z é antiparalelo ao down em Z. É a bolinha girando, classicamente pensada, né? No sentido contrário. De tal maneira, a regra da mão direita está girando para cá, up, está girando para o outro lado, down. Só que no espaço de Hilbert, esses estados são ortogonais. Então, olha só, no mundo em que eu meço as coisas, esse estado aqui é antiparalelo a esse. Um é up, o outro é down. Só que aonde a coisa acontece, no mundo por trás dos bastidores, que é a mecânica quântica atuando através do espaço de Hilbert, esses estados são ortogonais, são perpendiculares entre si. De forma abstrata, tá? Matematicamente ortogonais. Tá? Então, o up em Z é perpendicular, ou é ortogonal, ou é ortonormal ao down em Z. E eu posso descrever qualquer estado de spin em qualquer orientação arbitrária no espaço por uma combinação linear desses dois. E eu só precisaria desses dois, que é uma base completa. Poderia usar outra base? Sim, mas só vai ter dois na outra base também. E é uma base que vai se relacionar com essa por algum tipo de rotação. Eu poderia usar a base do spin na direção de x, que é a base que diagonaliza o sigma x, a matriz sigma x. Aqui eu estou usando aqui diagonaliza sigma z. Então isso é muito importante que você tenha em conta. Tá? Essas coisas são importantes de serem enxergadas. Bom, finalizamos aqui. Ainda discutiremos algumas coisas a respeito das funções de onda, mas essa aula encerra aqui. Não deixem de fazer esses exercícios aí, porque eles são muito importantes na assimilação desses conceitos todos. Até a próxima.